gentileza, antes de se esquecerem, por favor, deem likes aqui. Ativem o sininho para receberem as novidades diárias do nosso canal. Se inscrevam aqui para aumentar e fortalecer a nossa comunidade aqui do Cartas Proféticas. Comentem também. Os comentários são muito importantes. Reflitam, digam mais sobre isto, sobre o que vocês entenderam sobre isso, onde vocês veem estupidez acontecer, de que forma vocês enfrentam esse problema. Escrevam aqui, por favor, e compartilhem os vídeos. Compartilhem, por gentileza, porque isso também é incluir, é inclusão, é participação, é envolvimento nos debates que precisamos fazer como povo brasileiro. E observem aqui a chave do Pix, que é o meu e-mail, domorvandil@gmail.com. E façam a colaboração que vocês puderem, a melhor possível, e a que não faça sacrifício para vocês, para nos ajudarem aqui a fortalecerem o nosso trabalho. Ontem, 9 de abril de 2024, eu refleti aqui com vocês no quadro Fé e Luta sobre o martírio, sobre o sacrifício, mas antes disso tudo, a respeito da biografia extremamente qualificada, liberta, ética coerente do pós-doutor teólogo Dietrich Bonhoeffer. Comentei ontem sobre a sua atitude absolutamente, digamos assim, acolhível de participar da resistência e se integrar no movimento para eliminar Adolf Hitler, que para ele é a origem de todos os males que começaram por abater os judeus, semitas, se estendendo para todo o povo alemão, inclusive na forma de bestialização, de estultificação da nação alemã. Por favor, vejam esse vídeo aqui. Eu acho que ontem eu cometi um equívoco técnico e não pude divulgar muito o vídeo. E quando não é do agrado aqui do YouTube, ele não ajuda, como é o caso daquele vídeo. Então, por favor, ajudem a divulgar, assistam esse vídeo, porque eu acho que exemplos como o de Dietrich Bonhoeffer é assimilável e é imitável por todos nós. Vejam, por favor. Hoje trago um tema também dele, de Dietrich Bonhoeffer, que era assim um observador absolutamente atento à realidade, porque a linha teológica que ele construiu, a formação teológica de Dietrich Bonhoeffer e de um grupo vastíssimo que se orientava na Alemanha naquele período crítico do capitalismo internacional, com a Bolsa de Valores que afundou nos Estados Unidos e levou o mundo todo ao abismo. Ele viu na sua teologia uma perspectiva de interpretação da realidade, contando com a colaboração das ciências. E uma das coisas interessantes que eu comento agora, muito rapidamente, porque esses assuntos são inesgotáveis, ainda mais trabalhados por uma mente privilegiada, como foi deste jovem que faleceu, foi enforcado aos 39 anos de idade, é a questão da história
estupidez. A estupidez que muita gente confunde com falta de educação, com grosseria e até com loucura. E até com maldade pura e simplesmente. É muito mais do que isto e é específica. Eu olhei no latim esta palavra e os seus derivados e as traduções acabam por colaborar no entendimento do pensamento de Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o latim estupidez, bem assim como está escrito, vem de estúpido, lá no latim stupidus, que é a pessoa incapacitada sem ação própria, por vontade própria, e de estupere, que é a pessoa ou um grupo de pessoas ficarem pasmados, atônitos, espantados e inertes perante algo extraordinário, isto é, fora dos padrões observacionais da vida. Se é assim, isso pode ser causado por algo estupendo, que tem vizinhança com a palavra estúpido, estupidez. Mas, como resultado, a pessoa estúpida pode ficar tão afetada, o resultado dessa estupefação, que fica estupefata, diz a definição a partir do latim. Se esse estado for duradouro, ela pode ficar estúpida, como uma fase final da estupidez. Então aí, com base num artigo escrito como parte, um capítulo de um livro de Dietrich Bonhoeffer, sobre a estupidez, que ele chama da estupidez, eu desdobro 4 pontos aqui, para se entender a nossa própria realidade, que tem pontos de toque com a realidade nazista que acabou por matar Dietrich Bonhoeffer. Primeiro, as pessoas estúpidas, ou esse estado de estupefação, depende das circunstâncias causadoras e alimentadoras, que podem ser pessoas e podem ser situações. Então, independe da própria pessoa, ela é cabestreada, ela é comandada, ela é manipulada por circunstâncias que causam a sua estupidez. E essas mesmas circunstâncias, enquanto perdurarem, alimentam a sua estupidez, que alguns veem como falta de educação, como grosseria, como ignorância e até, no senso comum, como burrice, ainda que isso não tenha nada a ver com o animal referido. Segundo ponto aqui é que as pessoas estúpidas, estupefatas por algo assim extrasensorial, estes sentidos dela, por algo circunstancial forte que vem de fora, ela depende depois de uma bolha influenciadora. Então ela ingressa na bolha influenciadora e faz tudo o que a bolha determinar.
preferência que os chefes da bolha indicarem, agendarem para fazer, para dizer, para se comportar. Entenderam? Então, depende da bolha. Essa pessoa estúpida, ela é incapaz de ser estúpida quando sozinha. Ela é capaz de ser estúpida quando longe da sua bolha. É somente lá que a sua estupidez se alimenta e acontece. Terceiro ponto. As pessoas estúpidas não têm argumentos. Manifestam-se por frases incutidas em suas mentes, em suas línguas, em suas bocas, por pensamentos de um grupo influente que ela segue, sem lógica, sem racionalidade, sem reflexão. As pessoas estúpidas não se fundamentam na realidade nem na razão. A razão, que é uma organização da realidade nas vidas das pessoas, ou uma racionalização, uma organização das pessoas no mundo da realidade. Para as pessoas estúpidas, isto não existe, esta relação não existe. E quarto e último ponto, já que esta pessoa lá na sua bolha se comporta desta forma, com discursos agressivos, violentos, com ameaças, com estridências, com abusos até. No caso de Dietrich Bonhoeffer, ele observou que toda a Alemanha vinha se tornando estúpida. E depois toda a Europa se tornava estúpida, dizendo coisas sem pensar, dizendo coisas que negavam as suas tradições. Os alemães, que sempre se orgulharam de ser filósofos, ser o berço da filosofia, da reforma protestante, enfim, das universidades e da ciência, se tornaram tão estúpidos que queimaram seus livros, deduraram os seus intelectuais, seus mestres, professores e professoras, e exterminaram as fontes da sabedoria, da inteligência. Isso é de uma doença tão grande que a única possibilidade para curar essas pessoas é libertá-las do grupo bolha, mantenedor e causa do problema, que se torna um problema social mais do que psicológico, porque é comportamento, discurso e abusos de grupos que causam confrontos e considerações abusivas, destrutivas e predatórias do outro. Para as pessoas estúpidas, o outro passa a não valer absolutamente nada. O que o outro é, deixa de ser. Se o outro era vizinho e era querido, para a pessoa que virou estúpida, o outro passa a ser um inimigo, a ser expulso das proximidades. É isso que causa a estupidez. E a estupidez hoje no mundo é retomada com força. É retomada pelos comportamentos fascistas, nazistas, como ocorre nesse momento, aqui ainda com reflexos do que aconteceu entre nós no Brasil, ainda sofremos dessas consequências. O que ocorre na Palestina com as consequências da estupidez virada bombas, a estupidez virada genocídio, a estupidez virada morte de mais de 33 mil pessoas, dentre essas 12 mil crianças. A estupidez chega ao ponto de sangrar o próximo, sangrar o outro, destruir o meio ambiente. E agora nós temos em nível internacional o seu Elon Musk, que no alto da sua estupidez, de alguém que teve um pai abusivo, estúpido,
grosseiro, desrespeitoso por ser estúpido. Quem sabe lá ainda não se sabe, ou não sei, da biografia dele, de que como o pai assim ficou, tornou o filho também nesse comportamento que tem. Agora, se unindo a grupos internacionais, ou talvez sempre unido a grupos internacionais de cunho fascista, de cunho intervencionista, de cunho invasor nas nações, como vem ocorrendo com esse senhor que era o dono do Twitter, que ele transformou em X e que provavelmente seja banido das redes sociais no Brasil pela nossa justiça, que ele quer destruir. Ele quer destruir o governo brasileiro, ele quer destruir os passos que damos em direção ao desenvolvimento, ele quer destruir os passos que damos em direção a uma democracia um pouco mais justa e ampla, e não tão restrita e centrada nos interesses da burguesia, o seu Elon Musk, no alto da sua estupidez, chega a atacar direta e citadamente os ministros do Supremo Tribunal Federal, acusando o Brasil de viver numa ditadura. No entanto, é ele que quer ditadura. É ele que se organiza com o mundo inteiro, inclusive com Jair Bolsonaro, para impor uma ditadura no Brasil. A estupidez, assim demonstrada neste homem, mostra o quanto ela é abusiva, o quanto ela é perversa, o quanto ela é intensamente destruidora dos valores mais coletivos, mais belamente associativos, mais belamente desenvolvimentistas, nacionalistas e democráticos. Então, cuidado. Diz Dietrich Bonhoeffer que, juntamente com outros que pensam a partir de seu escrito, que para se conseguir a cura de pessoas abusivas, e assim pudesse acontecer com esse senhor, seu Elon Musk, é preciso isolá-los da redoma de vidro, da sua bolha. É preciso isolar do seu grupo alimentador, do seu grupo perverso, do seu grupo bomba, para que, isolados, sejam tratados, sejam aceitos, se desafetem do mal e passem a viver relações saudáveis e respeitosas com o outro. Levantar essa questão, mostrar que isso é ativo, inclusive no Brasil e no mundo, e propor a saída para isso, que é a partir do centro coletivo generoso do ser humano, é necessariamente uma questão que devemos enfrentar, porque ela é profética e revolucionária.